Se os ataques a Hiroshima e Nagasaki, em 1945, constituem verdadeiras tragédias da história, imagine o dano que mais de 2.000 artefatos atômicos, similares aos que devastaram as cidades japonesas, seriam capazes de causar à humanidade. Imagine os dois lados do conflito nuclear atacando com força total, na intenção de dizimar o inimigo o mais depressa possível. Imaginou? Pois americanos e soviéticos imaginaram antes e registraram tudo em documentos secretos que só vieram a público décadas depois. Neste vídeo, vamos entender como seria a Terceira Guerra Mundial, segundo os planos das maiores potências da Guerra Fria. Saudações, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos. O ano era 1961 e o líder soviético Nikita Khrushchev havia dado um ultimato ao então presidente americano John Kennedy. As tropas de Estados Unidos, França e Reino Unido deveriam deixar a cidade de Berlim Ocidental até o fim do ano. À época, a Alemanha estava dividida em duas e cada lado era controlado por uma potência econômica mundial. Berlim se encontrava toda dentro da porção oriental, mas por se tratar da capital alemã, também foi dividida em duas. Assim, Berlim Ocidental se tornou uma ilha capitalista, cercada por um vasto oceano comunista. As consequências caso a determinação soviética não fosse atendida até 31 de dezembro daquele ano não ficaram claras, mas ninguém estava muito afim de descobrir. A tensão entre os dois blocos foi crescendo, e em agosto, a União Soviética estendeu uma cerca de arame farpado na fronteira separando as duas cidades e iniciou a construção do famigerado Muro de Berlim. Uma confusão diplomática resultou em tanques de guerra dos dois lados da cerca, e por muito pouco a situação não escalou para um conflito de proporções globais. O episódio acendeu um alerta nos generais de ambos os lados. Um conflito entre as duas potências nucleares não só era possível, como era provável de acontecer nos próximos anos. Mas ninguém no mundo tinha experiência em guerras nucleares, principalmente em conflitos em que o inimigo tinha capacidade de responder às ofensivas na mesma moeda de urânio enriquecido. Cada um dos lados da chamada Guerra Fria elaborou então planos ultra-secretos que preparavam suas nações para um conflito em escala global, lançando mão de todo o poderio nuclear de que dispunham. O mundo estava à beira da Terceira Guerra Mundial, essa que muito provavelmente seria a última. Já deixe seu like para ajudar esse conteúdo a chegar à tela de outros curiosos, e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Datado de 24 de março de 1962, o Shape 7062 emerge das entranhas da OTAN. Esse acrônimo se traduz para Quartel-General Supremo dos Poderes Aliados na Europa, a residência principal da organização na Bélgica. Com 21 páginas, o documento carregava o selo Cosmic Top Secret, o grau supremo de sigilo entre as comunicações do grupo. Esse nível absurdo de confidencialidade se justifica pela natureza sombria de seu conteúdo. Nele, a OTAN delineia o seu plano de ação em face a uma possível guerra nuclear entre os seus 15 países membros e a União Soviética. No interior do documento, a OTAN aponta um problema iminente, o receio de que os soviéticos poderiam atacar Berlim. E, com um cenário apocalíptico se desenhando, a solução apresentada é ousada, uma sequência de ataques denominada BERCOM. Nessa estratégia, os Estados Unidos enfrentariam a União Soviética em solo alemão, começando com forças convencionais e escalando para o uso de artefatos nucleares, lançando 5 bombas atômicas de baixa potência sobre alvos estritamente militares. A intenção era demonstrar a inabalável determinação da OTAN e, ao mesmo tempo, enfatizar aos soviéticos os riscos e consequências de um conflito nuclear generalizado. Em suma, o objetivo era usar a ameaça de armas nucleares como um instrumento de dissuasão. Entretanto, a ousadia do plano vai além, incluindo a invasão da Alemanha Oriental por forças ocidentais, um movimento que a União Soviética dificilmente iria tolerar. Mas o ápice do perigo estava na manobra conhecida como BERCOM Delta, na qual os Estados Unidos e seus aliados lançariam bloqueios marítimos a navios soviéticos, inclusive aqueles de natureza não militar. Os estrategistas americanos previam que esse ato poderia provocar um ataque soviético de larga escala,
com submarinos da União Soviética atacando várias partes do mundo com seu arsenal. No entanto, o detalhe dos eventos que se seguiriam após tais ataques permanecem desconhecidos, pois o documento, que só veio a público décadas mais tarde, termina aí, sem se aprofundar nas consequências das ações descritas. Mas não tem problema, porque os americanos tinham outro plano, que foi elaborado por conta, sem o conhecimento dos aliados da OTAN. Ele tinha esse nome sem graça aí, e consistia em um relatório confidencial elaborado pelos Joint Chiefs of Staff, o Comando Supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos, em junho de 1961. No documento de 54 páginas, que também permaneceu sob sigilo por décadas, os Estados Unidos embarcavam em uma análise profunda do seu poder nuclear e do que poderia resultar de seu uso contra a União Soviética e a China. O texto delineou 5 cenários em que os Estados Unidos poderiam tomar a ousada decisão de iniciar uma guerra nuclear em toda sua magnitude. Isso incluiria a invasão soviética da Alemanha Ocidental, ataques às bases americanas na região, intervenção em conflitos na Alemanha Oriental, a tomada de controle de Berlim por parte dos soviéticos, uma ameaça à vida de forças americanas devido a ataques aéreos soviéticos, mesmo não nucleares. Em resposta, os Estados Unidos colocariam em prática o ultra-secreto Plano Operacional Integrado Único, conhecido pela sigla CIOP-62, tão confidencial que um novo nível de classificação foi criado para protegê-lo, com acesso restrito ao presidente dos Estados Unidos e seus líderes militares. O CIOP-62 delineou um cenário apocalíptico, com a mobilização de 1.706 armas nucleares de todos os tipos, incluindo bombas e mísseis de diferentes alcances, lançados de várias plataformas. Os alvos incluíam 725 locais na União Soviética, nos países do Pacto de Varsóvia, uma versão soviética da OTAN, além da China, com quem os Estados Unidos tinham relações hostis. Uma ofensiva tão brutal não tinha precedentes. Com a totalidade do arsenal nuclear americano em ação, o objetivo era o de aniquilar a União Soviética e a China, impedindo qualquer possibilidade de retaliação militar. O plano estimava que cerca de 81 milhões de soviéticos pereceriam como resultado dos ataques, 37% da população à época. Na China, o impacto seria menor, mas não menos devastador. 10% da população seria aniquilada. Nos países do Pacto de Varsóvia, 1.400.000 vidas seriam perdidas. E isso só considerando as forças nucleares prontas para o combate. Se os Estados Unidos também utilizassem mísseis e bombas armazenados, a devastação em vidas humanas seria absurdamente maior. Estima-se que, apenas na União Soviética, mais de 100 milhões de vidas seriam ceifadas. Este era um cenário aterrorizante que, inclusive, provocou preocupações entre os altos oficiais do Exército e da Marinha dos Estados Unidos. Eles questionaram o alto número de vítimas civis, o ataque a países comunistas que não estavam em conflito direto com os Estados Unidos e a disseminação da contaminação radioativa que poderia ameaçar o mundo. No entanto, o CIOP-62 permaneceu válido por muito tempo e estava em pleno vigor quando os Estados Unidos e a União Soviética enfrentaram o momento mais sensível de toda a Guerra Fria, durante a crise dos mísseis de 1962, que você pode conferir nesse vídeo. Os estados imperialistas possuem um grande número de bases militares, mas isso não dá a eles nenhum tipo de superioridade. Pelo contrário, essas bases se transformarão em ímãs, atraindo mísseis com ogivas nucleares. Esse é um trecho do documento confidencial 24762, de 28 de agosto de 1964, redigido pelo coronel soviético Pyotr Ivashtin, destinado a Matvei Zakharov, o mais alto líder militar da União Soviética à época. Em outro trecho, Ivashtin afirma que uma ou duas explosões nucleares seriam suficientes para destruir as bases lançadoras dos mísseis americanos Atlas. Paralelo a esse relatório, outro documento, concebido em agosto, delineava os planos concretos para um cenário de guerra. O documento previa que os Estados Unidos, a França e a Alemanha Ocidental lançariam um ataque contra a Tchecoslováquia, naquela época parte do bloco soviético.
A ofensiva contaria com uma poderosa força aérea e terrestre, incluindo armas nucleares. Os russos não tardariam a reagir. No mesmo dia, eles invadiriam a Alemanha, com as tropas tchecas abrindo caminho, auxiliados por Moscou, que lançaria mísseis e bombas atômicas para criar a brecha necessária. A próxima etapa envolveria um avanço da União Soviética sobre a Áustria e a França. O plano tinha uma duração estimada de 9 dias e previa o uso total de 131 mísseis e bombas nucleares. O documento, então, se encerrava ali, sem mencionar mais ataques ou ocupação de outros países da Europa continental ou do Reino Unido. O documento, encontrado nos arquivos militares da República Tcheca no ano 2000, se limitava ao uso de armas nucleares táticas de menor potência, sem incluir as estratégicas, que teriam efeito muito mais devastadores. Portanto, esse plano era menos radical do que a proposta do coronel Ivashutin. Embora não mencionasse potências específicas, era provável que os soviéticos tivessem a intenção de empregar artefatos de fissão nuclear com potências de 10 a 20 quilotons, semelhantes às usadas em Hiroshima e Nagasaki, em contraste com as super-armas termonucleares que eles possuíam. Em 30 de outubro de 1961, os russos detonaram a bomba Tsar, com potência de 50 megatons, o maior dispositivo nuclear já construído até hoje. Embora o estopim de uma guerra nuclear nunca tenha sido efetivamente acendido, Estados Unidos e União Soviética mantiveram uma escalada constante de seus arsenais nucleares, preparando-se para um eventual confronto total. Em 1974, os Estados Unidos introduziram a doutrina Lessinger, uma estratégia que, ao invés de contemplar um ataque nuclear de força máxima, permitiu o uso de armas nucleares táticas contra alvos específicos durante os conflitos, enquanto se buscava um cessar-fogo. Essa abordagem assemelhava-se à estratégia soviética e levava em consideração os avanços tecnológicos, incluindo o grande número de silos de mísseis de ambos os lados. Esses silos garantiriam a capacidade de resposta, mesmo após um ataque massivo. Não havia mais como realizar um ataque veloz e supressivo, a ponto de minar as capacidades de reação do rival. Independentemente do impacto causado pelo ataque inimigo, a nação agredida iria revidar. Desde a década de 1960, os Estados Unidos tentavam desenvolver um sistema de defesa contra mísseis intercontinentais da União Soviética, uma tarefa hércula. A detecção de um ataque ocorreria tardiamente, quando as ogivas nucleares já estivessem reentrando na atmosfera, tornando-as praticamente impossíveis de interceptar. Em 1983, uma solução inovadora surgiu com o projeto Iniciativa de Defesa Estratégica, mais conhecido como Guerra nas Estrelas. Esse ambicioso programa propôs o uso de canhões laser em satélites para atacar mísseis soviéticos enquanto estes ainda estivessem subindo, portanto, mais lentos e mais suscetíveis à interceptação. O presidente Ronald Reagan previu que o SDI tornaria as armas nucleares impotentes e obsoletas. Contudo, o Kremlin respondeu com veemência, alegando que SDI violaria tratados existentes e minaria os esforços de redução de arsenais nucleares. Havia um temor de que, se os Estados Unidos se tornassem imunes aos mísseis soviéticos, isso abriria caminho para ataques sem temor de retaliação, desestabilizando o equilíbrio nuclear e aumentando o risco de uma terceira guerra mundial. A diplomacia não evitou uma crise nuclear, mas sim a falta de tecnologia necessária para se desenvolver o SDI. Os Estados Unidos trabalharam durante anos para concretizá-lo, sem sucesso, contudo. O SDI foi abandonado, e isso trouxe um momento de fôlego para o mundo, mas os conflitos no globo continuam ocorrendo e, infelizmente, vêm escalando. Sempre que países com poderio nuclear se metem em briga, lembranças amargas da Guerra Fria vêm à tona. Os riscos que envolvem uma catástrofe atômica de proporções globais é um fantasma sempre à espreita, aguardando pacientemente a próxima oportunidade para emergir. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, assine o canal para não perder nenhuma novidade. Mas se você quer entender por que Nagasaki também foi devastada em 1945, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. As fontes e links relacionados ao tema estão na descrição. Obrigado por assistir e até mais!